Gente bonita, em Goiás 15 horas, tô fazendo uns 28, 29 graus Celsius. E bom, vamos conversar aqui. Desde o começo, a história do helicóptero tem muitos furos mesmo. Eu vou apresentar algumas inconsistências pra gente, ato contínuo, conseguir avançar. Seguinte, desde o início eu estranhei a informação. Tava um comboio e cai um helicóptero, um comboio de 3 helicópteros, né? Cai um helicóptero e ninguém sabia onde tinha caído. Gente, como assim? 3 helicópteros, um comboio. Quer dizer, um na frente do outro. Isso aqui é um comboio. Eu moro numa cidade que tem trem, locomotiva, então eu sei o que é um comboio. E um na frente do outro. Então, como o helicóptero caiu e os outros dois não viram, não sabia onde ele caiu. O tempo estava esquisito, mas estava para os outros dois também. E a comunicação nesse caso não é visual, você não tem que ver, olhar. Você tem aparelho, você tem radar. Então, muito estranho isso, muito estranho mesmo. Num comboio de 3 helicópteros, colocar primeiro-ministro, presidente, né, e o ministro das Relações Exteriores no mesmo helicóptero, ruim, muito ruim. É o que alguém comentou na rede social tóxica. Até a banda Queen, né, eles não podiam viajar todos no mesmo avião por causa de questão de seguro. As famílias reais nunca viajam todos no mesmo avião ou no mesmo helicóptero. Então você tinha 3 helicópteros porque no mesmo se colocou o presidente e o chanceler. Eu não vou entrar nesse mérito, mas quais eram os outros 2 helicópteros? Quem estava nos outros 2 helicópteros? Ou, sendo mais sincero, existiram mesmo 2 outros helicópteros? Existiu mesmo um comboio? Houve mesmo um acidente? Que é isso? É isso que eu me pergunto. A história de que havia um comboio e um dos helicópteros se perdeu, ela não faz o menor sentido. Porque pelo que a gente viu, ele se estatelou numa montanha. E os outros 2 helicópteros não viram isso. Tipo assim, um dos meus... Você acha que eu não estou andando num comboio de 3 carros. Um dos carros se acidenta, explode e eu não vejo. Gente, vamos falar sério, né? Vamos falar muito sério. Uma região montanhosa, da minoria azeri, acusada de redentismo. Na verdade, o Estado sionista e o Reino Unido patrocina esse redentismo do Azerbaijão Oriental. O Azerbaijão Oriental não é um país, é uma província do Irã. No passado, o Azerbaijão inteiro fazia parte do Irã. E depois da guerra contra a Rússia pega um pedaço e chama de República Socialista Soviética do Azerbaijão. Então você tinha o Azerbaijão Soviético, o Azerbaijão Ocidental e o Azerbaijão Oriental. O Azerbaijão Ocidental e o Azerbaijão Oriental ficou sob soberania iraniana. E o Azerbaijão ficou sob soberania soviética, russa antes disso. E agora acusa-se os turcos de estar por trás de um projeto de redentismo. Não só azeri, como pan-túrquico. Mas eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quero discutir é que a história toda cheira muito mal. Você vai lá, o objetivo eu não questiono que o Ebrahim Raisi estivesse viajando para o Azerbaijão. Havia um encontro, ele ia inaugurar uma represa. Coisa assim, inaugurar uma represa perto da fronteira que servia aos 2 países, aos 2 povos. E nessa, cometer o equívoco de colocar o chanceler
e o presidente no mesmo helicóptero, e foi exatamente o helicóptero que acidentou. Como diria minha sobrinha de 9 anos, suspeito. E tá, a coisa aconteceu, foi muito estranha. Ninguém sabe direito o que aconteceu, o tempo está muito ruim, ninguém conseguiu enxergar. E um helicóptero turco supostamente achou, depois viram que não era naquele lugar, mas assim que chegaram nas coordenadas fornecidas pelo drone turco, que eu inclusive forneci na minha live, os turcos estavam transmitindo ao vivo, viram que não era aquilo lá. Era outro lugar e era outro acidente. Os russos já estavam envolvidos na busca. Provavelmente foram os russos que encontraram. Então a história toda é muito estranha. Muito estranha mesmo. Um período de cerca de 15 horas entre o anúncio que alguma coisa tinha dado muito errado e a suposta descoberta dos destroços, deu para fazer muita coisa. Inclusive preparar o povo. Preparar o povo iraniano. Não o Ocidente, foda-se o Ocidente. Preparar o povo iraniano para a perda do seu presidente. Ibrahim Raisi era muito popular entre os iranianos. Então, diferente do que surgiu todo tipo, eu bloqueei gente, conta demais da conta na rede social tóxica. Sabe, uns faladores de bobagem. Sabe aquele tipo de cidadão desagradável? Mao matou melões, Stalin matou melões. E aí você via, não sei o que, responsável pela morte de 2.000 pessoas, 1.200 pessoas, 120 pessoas. Ele tirava os números, com todo respeito, do cu. Inventava, e aí você tinha toda a narrativa de que ele era muito mal, não sei o que. Fazia uma suposta conexão entre o Irã e o Hamas. Gente, pelo amor de Thor. O Irã não tem nada a ver com o Hamas, nunca teve. Quem patrocina o Hamas debaixo dos panos são os Emirados Árabes e o Catar. Não tem nada, são sunitas. São sunitas de direita. Não tem nada a ver com o regime revolucionário xiita do Irã. Nada a ver. Quem que é o Hamas na fila do pão? O Hamas é um grupo extremista, fundamentalista, religioso, sunita, wahhabita de direita. Pouca coisa mais diferente do Irã do que o Hamas. E aí você via esses montes de estrume, falando merda, da suposta conexão entre o Hamas e o Irã, que é de uma estupidez, sabe? É de uma imbecilidade, é de uma sordidez. Esses caras não entendem lufas de Oriente Médio, ou entendem e simplesmente estão mentindo, estão propagando fake news, estão disseminando ódio para o gado deles repercutir, porque não tem conexão nenhuma entre o Hamas e o Irã, nenhuma. Perfeito? Então Ibrahim Raisi não tinha nada a ver com o Hamas. Na verdade eles são inimigos. Sentaram à mesa para conversar porque tem um inimigo comum, mas só isso. A conexão do governo iraniano é com os Houthis, com o Hezbollah e com a resistência iraquiana. Todos xiitas, todos revolucionários, e não com o Hamas, que não é nem conservador. O Hamas é reacionário, nem conservador é. Então não tem nada a ver. E aí você vinha a negócio que ele matou melões, aquelas bobagens. Inclusive o Gordola, dono do Hoje no Chiqueiro Militar, ele falou muita merda. Eu não falaria o que ele disse de um povo enlutado e nervoso, que tem uma forma de agir chamada fátua. Eu seria muito mais sensato do que aquele gordola inútil que se esconde em Portugal para falar merda para milhões de imbecis. Eu seria muito mais esperto que ele. Manteria minha boca calada
porque eu não sou ninguém na fila do pão, certo? Mas, se ele quer, né, continua falando as bostas dele. Depois, não vem ele não, né, os parentes, lá deve ter amigo, né, duvido, mas talvez tenha. Não venha chorar as pitangas. Enfim, né, é um conselho. Prudência, prudência, tá vendo aí? 500 prudência. Canja de galinha, dinheiro no bolso, não faz mal a ninguém. Jorge Ben já tinha falado isso. Jorge Ben já tinha falado isso. É um ótimo conselho. Mas, enfim, para os nossos comerciais, porque eu também tenho que ganhar o meu. Eu não tenho 2 milhões de imbecis que repercute eu falando merda. Eu tenho um público pequeno e, em sua grande maioria, mais inteligente do que eu. Mas, né, eu também tenho contas. Então vamos lá, nossa propaganda. Bom, voltando às inconsistências da história. E aí houve todo aquele período para se achar o helicóptero, né? Que você fala, no Brasil aconteceu, sei lá, na Serra da Mantiqueira, Serra do Mar. Houve um acidente de helicóptero, levaram um dia inteiro para encontrar. Gente, o Brasil não tem drone russo, não tem satélite russo, não tem equipamento de altíssima tecnologia para identificar essas coisas. O Brasil simplesmente não tem. Aqui é de um amadorismo diletante, principalmente em cima do estado de Minas Gerais. Então, usar o que aconteceu no Brasil como referência não nos ajuda muito a entender o que aconteceu, não. O fato que a gente tem que tomar como base, como sendo absolutamente verdadeiro, é que 5 pessoas, o piloto e 4 passageiros, perderam a vida. E a gente nem sabe se são apenas 5. O helicóptero cabe mais que 5 pessoas. Aquele tipo de helicóptero cabe bem mais de 5 pessoas. Então, provavelmente não foi informado, mas membros do serviço secreto certamente estavam no helicóptero junto com o presidente. Opa! Desculpa o corte, eu estava passando e um ex-aluno meu passou também e me deu uma carona. Aí não pude desperdiçar, né, a oportunidade. Mas voltando ao nosso assunto. Tem muitos furos nessa história do acidente. Certo? E Leider significa o quê? Significa que eu não creio na história oficial. Ah, mas você está sendo conspiracionista. Gente, deixa eu explicar umas coisas para vocês. Muitos arquivos da Guerra do Paraguai, que terminou mais de quase 190 anos atrás, ainda estão em segredo perpétuo. Muitos arquivos da guerra russo-japonesa, que terminou em 1905, então tem quase 120 anos, né? Ainda estão em segredo. Então, e vai ficar em segredo ad eterno. Então, os governos mentem, certo? Entendam isso. Aceitem isso, os governos mentem. Os governos omitem informação. O governo dos Estados Unidos faz isso. Mesmo quando eles liberam documento, eles riscam de preto um punhado de informações. Então, olha, você está dizendo que o governo do Irã escondeu o que aconteceu? Sim, eu estou dizendo. Baseado em quê? Baseado no fato de que é isso que os governos fazem. Eles mentem. Eles têm questões de segurança nacional. Você tem questões políticas, você tem questões de política internacional. Então a coisa mais normal que existe no mundo não é conspiração, não é teoria conspiratória. A coisa mais normal que existe no mundo são os governos mentirem, esconderem informações. Porque, reitero, é isso que os governos fazem. Certo? A história é muito estranha. E o que não é estranho
se você considera que a história não foi bem aquilo que a gente viu, é o fato dos iranianos mal terem esperado o dia amanhecer para hastear uma bandeira preta na mesquita dos mártires de Tabriz. Por que eles não foram enterrados nas cidades natais? Que no Irã, na Ásia como um todo, o simbólico é muito importante. Por que eles não foram enterrados nas cidades natais? Porque é exatamente a mesquita dos mártires. E porque é exatamente a bandeira preta. Ontem, antes de tudo isso acontecer, eu falei, gente, nós vamos ter uma ideia clara do que aconteceu pela cor da bandeira que eles foram hastear. E eu falei, ó, pode ser branca, pode ser vermelha, pode ser preta. Se for branca, tudo certo. Que é a cor normal do luto. Mas se for preta, deu ruim. E exatamente, eles mal esperaram um dia para hastear uma bandeira preta. Então uma coisa é a narrativa oficial, outro é a maneira como eles vão lidar com o que aconteceu. Ato contínuo, acho no Daily Telegraph, um desses jornais a serviço do sionismo internacional, publicou uma matéria extensa no qual as autoridades do Estado ilegítimo negam que tenham sido eles. Como assim nega que tenha sido eles? Se os persas já tinham emitido um comunicado oficial dizendo que o acidente foi causado por falha no equipamento. Gente, não deu prazo de fazer uma investigação. E os iranianos são muito criteriosos. Não deu prazo de investigar. Mas já saiu a declaração oficial. Foi falha no equipamento. Nada para ver aqui. Ato contínuo, os israelenses vêm a público para dizer que não foram eles. Não foram eles o quê? Responsável pela falha do material? Então, pessoas, para o bom entendedor, um pingo é letra. E a história por trás disso está muito mal contada. Mas está bem desenhada. São 5 dias de luto. Os iranianos são um povo pio. Então eles vão respeitar os 5 dias de luto. Sábado, contudo, eles já não vão estar mais em luto. Sábado, a bandeira preta permanecendo hasteada. Bom, aí uma declaração firme de como eles vão responder. Eu diria que as condições climáticas de Tel Aviv ou Haifa vão piorar muito nas próximas semanas. Vai ter muito mau tempo em cima de Tel Aviv e Haifa nas próximas semanas e meses. Esperem, vivam e vejam. Até mais.